Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs. Quero agradecer aos irmãos da Loja Teosófica Raja Yoga por mais esse convite. E é sempre bom estar entre os irmãos para a gente poder compartilhar o segundo objetivo da Sociedade Teosófica, que é exatamente a investigação científica, filosófica ou religiosa do conhecimento que o mundo tem produzido desde que ele é mundo. Podemos dizer desde Gênese. E antes de nós iniciarmos a palestra de hoje, até que essa parte tecnológica, que sempre nos dá um pouco de trabalho, eu quero dizer que eu não pretendo me estender realmente muito com o tema, de forma que a gente possa ter aqui um diálogo sobre o trabalho que eu pretendo desenvolver com os irmãos. E é um tema realmente muito interessante e, contudo, ele não se esgota. Ele não se esgota porque dentro da sua simbologia, que realmente ela é vasta, ela é muito extensa. Aliás, eu ainda não descobri nenhum assunto da literatura teosófica ou da literatura esotérica que realmente não fosse vasta e inesgotável. Temos muita coisa realmente a estar refletindo e buscando. Mas esse tema que eu pretendo desenvolver, ele é uma introdução. Eu pretendo introduzir o assunto para que os irmãos possam depois, através da escolha que vocês podem fazer, se aprofundar. Porque esse assunto ele pode ser analisado de uma forma esotérica, filosófica, numerológica, fisiológica, e também para aqueles que gostam de Cabala e são versados, também analisar de um ponto de vista da Cabala. Eu queria pedir ao irmão Eduardo que, se possível, me desligasse essas luzes para deixar só essa aqui do fundo, que eu acho que é o suficiente, porque senão as imagens podem, mas acho que só essa aqui já me ajuda bastante. Senão prejudica um pouco a minha projeção em algumas imagens. Só atrás, essa aqui que precisava apagar. É só lá atrás que apaga. É só lá atrás. Aqui, pode deixar as da frente e apagar ali. Jorge, por favor, você apaga. Não sei se eu vou conseguir ficar muito sentado, não, mas eu vou ficar em pé. Por que será que isso aqui não está indo para frente nem para trás? Agora foi. Então, o tema central da palestra, que a gente vai estar dialogando, é o Jardim do Éden e a expulsão de Adão e Eva. Não, tá bom assim para mim. Eu não sei para filmagem o que prejudica, mas para filmagem talvez só essa aqui seria o ideal, já que estamos aqui filmando, E eu acho que não prejudica. É um tema realmente interessante, que eu acredito que os irmãos e irmãs presentes e os irmãos que estão nos acompanhando pela internet também possam estar apreciando essa conferência de hoje. Nós começamos aí com esse quadro muito interessante, do grande pintor aí, de Michelangelo, na Capela Sistina, e se realmente me parasse somente em cima desse slide, desse quadro, nós esgotaríamos uma parte do tema de Adão e Eva, que nós temos aí Adão e Eva, temos a serpente, a árvore da vida, o anjo, que retratam
realmente esse ato da criação divina do nosso Senhor, o que seria Deus, a divindade da criação. Mas realmente eu preciso estar dando a alguns irmãos alguns outros elementos, não só daquilo que eu extraio e observo do que está na gravura, mas também me pautando para poder desenvolver esse tema na figura de um grande teósofo que foi o senhor Geoffrey Hodgson. E toda a parte da minha palestra ela se desenvolve dentro desse livro dele, que é a Sabedoria Oculta na Bíblia, onde ele traça quase toda a simbologia que existe dentro dessa escritura sagrada. E consolidei também parte da minha pesquisa entre outros dois autores, que é o Douglas Baker, da Anatomia Esotérica, e o Simbolismo do Corpo Humano, de Henrique de Souzenelli. São realmente livros muito interessantes, que se complementam e trazem realmente para nós uma ideia muito interessante sobre esse Gênese. Mas, para a gente realmente poder introduzir o nosso assunto, vamos tentar vê-lo assim por partes. Adão, Eva, serpente, árvore da vida, para a gente depois tentar amarrar, né, e tentar entender realmente de fato o que é isso. A palavra Adão, ela vem aí obviamente do hebraico, e está relacionado tanto a uma palavra chamada Adamá, que ela é traduzida por solo vermelho ou ainda barro vermelho. Vem também de Adão, que é vermelho, ou de Adã, que é sangue. Então nós já temos aí uma ideia muito interessante dessa própria da origem da palavra Adão. E querendo ou não, nós estamos num planeta, obviamente, cuja constituição predominante do seu mineral é o minério de ferro, que também tem um tom avermelhado. Então, não é à toa aí que nós estamos vendo. E o nome de Adão, obviamente, quando a gente pensa um pouco mais no seu nome, fazendo outras pesquisas, ele é traduzido por alguns como um homem da terra vermelha ou homem criado da terra. E aí eu tenho uma gravura de um Elohim, que supostamente seria Deus, né, que ele estaria criando Adão, esse homem de barro, esse homem da terra. E nós temos a mãozinha dele bem no alto da cabeça de Adão e uma serpente enroscada na sua perna esquerda, que é um ponto de entrada. E o símbolo da serpente, ele é um símbolo realmente muito profundo. Ele não está associado ao conhecimento, à sabedoria, como ele também é uma das 3 energias sistêmicas que dão origem ao nosso mundo ou universo, se assim nós podemos também apresentar. E ele também é considerado Adão por alguns como raio monádico ou essência divina. Ou ainda, ele também é traduzido como o espírito ou potência masculina. O espírito criativo primordial. Aí já estamos caminhando para uma tradução já mais macrocósmica, né, cosmológica, do sentido da palavra Adão. Então, realmente, imaginarmos aquele Adão histórico, como a Bíblia nos traz, é um pouco indigesto querer assumi-lo nessa configuração, nessa tradução como é dado. E entramos aí na Eva. É curioso que Eva, por mais que eu tenha analisado e observado, se fala muito pouco sobre ela. Adão é o centro do nosso universo. É curioso, tudo se fala em torno dele. E nós vamos tentar descobrir o motivo disso aí. Mas Eva, ela também vem do hebraico. Não sou muito bom para pronunciar essas palavras em hebraico, aí os judeus aí que me perdoem.
no futuro que vão me ouvir, mas está lá Havá ou Havaná, ou Havá, que quer dizer vivente. E também é traduzido do grego, numa situação convertido, de Zoé, alguns chamam de Zoe, que significa vida. Então, Eva é o ser vivente, que também é a vida, ou seja, Eva é a alma, ou o ego universal, dentro de nós. E nós somos Adão. É também classificado a Eva numa situação mais cosmogônica, cosmogênese, mais macrocosma, como a potência feminina. As águas do abismo. E é dito lá, né, quando Deus se manifesta e Ele quer criar, Ele diz que o Espírito de Deus, a potência masculina Adão, pairava sobre as águas do abismo Eva. Interessante, né, essa analogia, para a gente estar entendendo. Aí entramos na serpente. Essa pintura também ela é muito curiosa. Nós aqui ficaríamos um bom tempo. Inclusive nessa pintura ela tem um outro detalhe. Ih, eu apertei um negócio aqui que eu não queria apertar. Deixa eu voltar para Eva lá. Vamos ver se vai. Não vai. Aí deu pau aqui. Não era isso bem que eu queria, mas vamos voltar ali. Nós temos essa cascata, né, esse rio, que não foi pintado, obviamente, na Capela Sistina, mas ele entra no Apocalipse, quando se fala da árvore da vida, como ela estava localizada nesse referido espaço histórico. E esse rio também ele tem aí o seu simbolismo, então ele completaria um pouco a imagem anterior. E aí nós temos um destaque nesse quadro, que é a Eva e a serpente, e Adão em sono profundo, porque a matéria, a forma, nós seres humanos, para uma consciência superior ainda estamos em estados de sono profundo. É como se não tivesse despertado aquele princípio do gênio da consciência divina e espiritual. A Eva está presente. Ela detém o conhecimento, o poder e a glória que é a serpente dentro dela. Que pode ser o tentador, mas também que pode ser o salvador. Porque é uma das energias divinas que nós podemos chamar de Kundalini, que dá a iluminação, a libertação ou a prisão, se o seu uso for feito de uma forma muito degenerativa. E agora aqui nós temos e agora não vai mais para frente. Agora ele está indo para um lugar que eu não queria. Vou avançar. Por isso que eu não queria usar essa caneta, mas as pessoas querem contrariar o orador, acontecem essas coisas, né? Mas existe uma outra, mas eu desmontei o que eu queria, né? Mas há uma tradução para o símbolo da serpente como o símbolo da sabedoria divina, revestido de poder indomável da natureza. É a harmonia, né? Os atributos espirituais e naturais que formam todas as coisas, porque ela tem esse poder criador e transformador e formador. E também um texto muito interessante, com uma imagem que eu achei mais curiosa ainda, dessa relação de Eva com a serpente, no estado de encantamento, né? Onde diz que a serpente e o tentador aparecem nas vestes do libertador. As vestes, ela é símbolo dos veículos da manifestação do Espírito. As vestes representam o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e os outros corpos superiores. E ela percorre e circula todos esses corpos de manifestação da consciência. Ela tira todos esses veículos do sono e dá a libertação. Ela dá a capacidade de mobilidade
de se projetar nos outros planos da consciência divina. E continua o texto: daquele que eleva o homem para além do bem e do mal, para além da lei, para além do Deus antigo. Né? É um texto até meio duro de se estar colocando, mas ele tem aí por si, né, um símbolo bonito, porque ele se coordena aí com a própria relação de Eva com a própria serpente, que são quase uma coisa só e única. Porque tanto Eva quanto Adão representam polaridades no ser humano. O yin, o yang, o positivo e o negativo, e outros conceitos. Representa ainda, né, um princípio intelectual, né, plenamente desperto no Elohim. Coloquei Elohim vermelho porque é a tradução da palavra deuses, e ela vai fazer sentido para nós mais para frente. Que incumbe-se de conduzir o espírito, ou chamado mônada na literatura teosófica, a um veículo mental, introduzi-las na vida mental e individualizá-la, porque ela já é autoconsciente, porque o espírito faz o seu processo de involução, obviamente, reencarnando na matéria, e quando alcança o seu período de individualidade, que o espírito se torna autoconsciente do que ele está, obviamente, fazendo, esses Elohims ajudam na concretização da construção de um veículo mental, para que o homem se torne desperto, faça uso dessa inteligência, dela tenha o discernimento, discernir o que é bom e o que é ruim, para que ele possa evoluir e alcançar com isso a libertação. No seu aspecto inferior, ele também representa, né, as atividades destrutivas dessa serpente, os desejos predatórios, as paixões humanas. E está representada no ser humano tanto em seus aspectos construtivos quanto nos seus aspectos destrutivos. Porque a árvore da vida, ela vai ter um sentido lá atrás para nós, na relação com essa serpente. Ou essa vitalidade da seiva vital da árvore frutifica a mente, ou frutifica as regiões inferiores do ser humano. O Baixo Egito, como é dito em algumas literaturas, e o Alto Egito, que é a consciência. Aí nós temos aí interessante a imagem, né, que é do 2º capítulo aí do livro de Gênesis, de Deus, né, o Senhor Deus, tendo Adão no seu estado de profundo sono, obviamente vai tirar aí uma costela do Adão e vai dar essa senhorita aí para ele, que é chamado de Eva, a vivente, a vida, né, a alma. E é dito nesse capítulo de Gênesis: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. E continua: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Bom, levar isso ao pé da letra realmente é uma situação um pouco tanto quanto conflitante. Mas isso lhe tem um significado profundo. E nós vamos entrar então no outro símbolo, que é a costela de Adão. Que é essa costela de Adão? Aí se diz que a criação de Eva a partir dessa costela é a representação de um ângulo reto. E a coluna vertebral do ser humano, tá, com uma costela projetante, ela forma o que ele chama de um ângulo reto. E esse ângulo reto está muito associado também com o próprio símbolo da cruz, que são duas retas que se cruzam, que também formam esse ângulo. E é um símbolo antigo e tradicional, tá, que representa a união do espírito com a matéria. Então, na verdade, é esse processo oculto que se dá nesse ato da exclusão de uma costela. Mas ainda há uma coisa por trás, que nós vamos ver. Então, é a criação, o surgimento da alma dentro do ser humano. É o momento que ela nasce, que ela desperta, tirando o homem do seu sono profundo. Porque ele se individualiza,
no seu processo de involução. Passa pelo reino mineral, vegetal, animal, alcança a estatura de ser humano e sai do sono profundo. Aí vocês podem ver, interessante, né, a própria costela, né, a nossa caixa toráx, realmente, ela é como se fosse um sacrário, onde ela contém dentro de si uma sabedoria, ela contém a nossa imortalidade, ela contém dentro do ser humano a vida, o princípio real e verdadeiro que ele é, do espírito. A alma, que é a intermediária entre o espírito, ou mônada, ou chispa divina. Então, Adão, corpo, Eva, alma e o espírito. E é lá que ela está alojada. Ela indica a descida do raio monádico em formas cada vez mais densas. É isso que ela está, de fato, representando. E também representa, segundo alguns autores, a terceira raça raiz. E faz sentido, porque também representa a separação, obviamente, do sexo. Nós vamos já saber. Então, a Eva, né, ela é a substância cósmica virginal. Esse é um quadro interessante, né, do Gustavo Klimt, que é um pintor muito conhecido, né, simbolista. Ele faz uma pintura interessante e ela tem atrás de si o Adão em profundo sono, né? Então ela sustém e conduz Adão. Tanto é que nos próprios filmes, né, histórias infantis, a princesa sempre é o centro de tudo, é a Eva, a alma, que o herói vai em busca de defender, querer, que é o corpo, vai lá tentar resgatar esse contato. É ainda o eu superior, a alma no corpo causal, ela pode representar. Já é uma oitava superior do simbolismo de Eva. Essa é uma pintura que resplandece um ser humano auto-iniciado no seu corpo causal. Seria esse estado de elevação espiritual, essa pintura trazida aí conhecida de uma visão clarividente do Sr. Geoffrey Hodgson. Ou então, essa Eva, né, ela é o símbolo da substância universal. Responde ao jogo da energia da vida criativa, o demônio, que está onde? Supostamente dentro dela, e tenta e seduz Adão. Essa Eva, coloquei ela porque ela está bem interessante. Você vê que ela tem uma abundância no seu tom vermelho e vai mudando a sua nuance para um dourado, já para um solar, que assim é a representação da energia de Kundalini. Tanto vermelha quanto amarelo e dourado em alguns aspectos no alto da sua iluminação. Então esse é um outro aspecto que nós podemos entender e compreender da própria Eva. E a Eva, potência feminina, né? Que eu coloquei outras imagens para a gente realmente ter esse símbolo, né? Uma Eva que cria e dá vida a universos. Nesse ponto é como se ela representasse aí a terceira pessoa da Trindade, o Divino Espírito Santo, a mente criadora e divina, que cria todos os planos da natureza para a manifestação da vida. Também simboliza a sabedoria divina, revestida do poder indomável da natureza, a harmonia entre os atributos espirituais e naturais que formam todas as coisas. Aí é uma Eva realmente incandescente, toda poderosa. Então não dá para a gente se restringir num pequeno símbolo, porque ela se expande, é mais do que isso. E aí nós chegamos numa ideia interessante, dentro de um escritor, né, pesquisador chamado Zaccaria, e ele utiliza, interessante essa imagem de Adão, né, que seria Deus criando Adão, também de Michelangelo, e ele discute uma frase curiosa. Ele diz: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança.
Aí ele discute: façamos um Adão à nossa imagem, como nossa semelhança. Se vocês analisarem a frase, é uma entidade plural, façamos, dialogando com outras entidades, também plural, com público assistindo. Então não é um Deus criador, são deuses criadores. Muito interessante a observação desse pesquisador, para a gente ter a ideia. Então não foi o Senhor Deus sozinho. Façamos o homem como nossa semelhança. Como nossa quem? Com quem que ele está ele está se referindo? A alguém. Está no oculto, mas está presente ao algo lá. Curioso, né? Discutindo ainda agora Adão. Aí nós temos uma estátua de um Adão quase andrógeno, né? Mas Adão, ele representa a forma humana original, bissexuada, inconsciente e autorreprodutiva. Seria o Adão das primeiras raças raízes que é discutida na doutrina secreta da senhora Blavatsky. Ele reproduzia sua espécie autofrutificando-se, à semelhança das plantas ou árvores, autofecundação. Esse era um dos primeiros, digamos assim, Adão criado, o Adão original. Antes daquele outro Adão que nasce a Eva. Pra vocês terem uma ideia. E o Adão, então, sozinho no jardim do Éden, representa a primeira humanidade andrógena e sexualmente inocente. São uma das primeiras raças. O estado isento de paixão da primeira raça física de homens na Terra, que era andrógena e, portanto, autorreprodutiva. É o Adão que nós conhecíamos naquele período. E aí consegui até uma estátua helenística, que realmente retrata o Adão, realmente, apesar de um corpo masculino, mas bem realmente no seu sentido quase hermafrodita aí, androginia. Ele representa então a raça humana no primeiro período de ajustamento do espírito, ou da própria centelha divina chamada de mônada, numa forma humana andrógena e adormecida. E Adão e Eva representam as energias criativas polarizadas. Então aqui nós temos o nosso jardim do Éden, Adão, Eva, o anjo criador, supostamente, que alguns chamam de Rafael, e a árvore da vida com a serpente enroscada. Nós podemos dizer que o ser angélico é o espírito ou a centelha divina, a Eva a alma, o Adão o corpo físico. Ou então as duas energias polarizadas que circulam na árvore da vida, porque a árvore da vida também somos nós. Então, não daria para esgotar esse tema em uma única palestra, por isso que eu digo aos irmãos que ele é um tópico introdutório e tem muitas interpretações e avanços. Exemplificam, os primeiros seres humanos unissexuados, aí já Adão e Eva juntos, eles já não estão fazendo uma análise deles separado. Então eles representam os seres humanos unissexuados. Os seres humanos unissexuados que desenvolveram-se gradualmente a partir de um organismo original bissexuado da raça humana. A reprodução dava-se inconsciente e passou pelos estágios de exudação ou nascidos do suor e de oviparismo. Essa informação está na doutrina secreta da senhora Blavatsky, para depois realmente se devolver. Então, o nosso Adão se encontrava numa condição de relativa inatividade mental, o que explica o profundo sono no jardim do Éden, até o momento que surge a Eva, que dá a separação dos próprios sexos. Então, representa a energia da vida criativa, que a energia da vida criativa estava presente em seu interior. Entretanto, seu estado de sono demonstrava sua inconsciência dessa própria energia divina. O Senhor Deus representa então o impulso evolutivo e os efeitos através dos tempos que vai se produzindo. Ou ainda que a raça de Adão era constituída de ossos, enquanto
a que procedeu não tinha. Então não só ossos, como os nervos, questão sanguínea e tudo mais. Tudo isso tem o seu próprio significado. Adão no jardim do Éden inocente é o estado da alma incorporada antes de ter despertado e posto em atividade o poder criador, procriador. O jardim do Éden representa emblematicamente tanto o período do nascimento, a puberdade na vida de cada ser humano, quanto também a infância da raça humana. É um estado de amadurecimento, porque o jardim do Éden passa a ser um estado de consciência no ser humano, da sua infância até a sua fase adulta. Porque o jardim do Éden também é um plano, pode ser considerado um plano da manifestação do espírito, onde se encontrava supostamente a consciência de Adão. O jardim do Éden, aplicado à consciência, descreve um estado pré-criativo, enquanto o estado procriador, que já é mais ativo, se relaciona com a queda ou expulsão vinculada ao desenvolvimento humano. Então, o fato de Adão estar lá dormindo ou então se divertindo no jardim do Éden é um estado de inconsciência. Ele ainda não fez o seu processo de involução na matéria. E quando ele faz isso, simboliza a queda de Adão do paraíso ou a sua expulsão. É dito na literatura teosófica que nós temos um plano chamado Adi, ou primeiro, ou plano divino, né? Que é o mais elevado dos 7 planos da consciência, onde está o espírito ou mônada. É lá, digamos assim, mas esse lá é aqui, porque esses planos se interpenetram, que está a consciência divina, ou essência divina, ou chispa divina, ou mônada, como o nome que queremos dar, que essa é a raiz de tudo da nossa própria existência. E aí nós entramos num item que é o anjo e a espada flamejante. E esse anjo e espada flamejante está vinculado ao tópico que nós vamos iniciar na nossa discussão, que é a queda de Adão. Obviamente. Os irmãos estão vendo aí, as irmãs, que é um slide com um desenho interessante, onde eu tenho aí a presença não de um único anjo, mas mais de um, são os querubins, os Elohims, que através da sua vontade e de poder e de inteligência representada por essa espada, que dá a expulsão de Adão e Eva, em especial de Adão, do paraíso, daquele plano de consciência que ele se encontrava, do plano divino, onde está a chispa divina. E essa chispa divina, o Espírito, ela não consegue sozinha fazer o seu processo de descida para experimentar as coisas deste mundo fenomênico, para que ela possa realmente alcançar ao estado de Deus. Ela está no estado de divindade, mas ainda ela não é Deus. Ou tem os grandes poderes de Deus. Ela tem os poderes latentes de Deus, mas não plenamente manifesto. Então esses Elohims, eles entram em ação com o objetivo de ajudar que essa chispa divina alcance esse estado de consciência superior. Então é dito que essa espada é símbolo da vontade espiritual, representa o Atma no ser humano. E quando dirigida pela inteligência, controla o cérebro, e controlada pelo cérebro e pela mente, e impelida pelo braço e pela mão, lembrando que tanto os nossos braços como os nossos pés ou pernas, né, na explicação da explicação da fisiologia oculta, representa a extensão da mente, que é a mente concreta. Tá? Não, representa a verdadeira luta contra a falsidade.
se realmente ela for bem dirigida. Senão ela se torna um escravo cativa. Ela sofre o que sofreu e que vamos todos sofrer com a tentação no deserto, que é a mente tentada, né, quando a mente está ociosa, está vazia. Já se diz que a mente vazia e ociosa, né? Obviamente a gente entende que é a oficina do diabo. E aí nós temos mais uma representação desse anjo, né, com a sua espada. Veja interessante o detalhe onde o anjo aponta a espada, e não é à toa que essa espada, pintada por Michelangelo, foi pintada exatamente naquele ponto. Ela não foi colocada ali à toa, porque ela vai se agregar no símbolo com a árvore da vida. Ali é a nossa coluna, a nossa vértebra, por onde passa os 3 fogos sistêmicos do universo: Forrat, Kundalini e Prana. Dá ao homem a salvação, ou a prisão. É interessante, é um símbolo bonito. Retrata alegoricamente a expulsão ou a queda de Adão e de Eva, obviamente, e é o irresistível poder propulsor emitido do qual a evolução ou o crescimento é o resultado. Tem que me distanciar um pouco, porque a garganta já está secando. Então, essa expulsão do Adão e Eva, ela descreve um processo de crescimento, também de amadurecimento. É um processo de passagem do estado da infância, como bem está traduzido pelo Geoffrey Hodgson, né, inocência para a adolescência, ou seja, a vida adulta ou amadurecida. O espírito adquiriu, né, ele vai juntando no seu corpo causal, porque ele forma um corpo, né, vai dando forma, ele vai se agregando pela experiência que ele colhe nos reinos da natureza, lá no mineral, no vegetal, no animal, começa a entrar no estágio humano, ele vai agregando essa experiência e vai chegando a uma vida amadurecida. E a Eva dentro de nós, ela vai colhendo essa experiência. É como vinho dentro do cálice. Essa mudança retrata a evolução dos corpos humanos do estado de androginia para do estado de unissexuada. E também vai retratar uma ideia muito interessante, essa queda, que é a guerra nos céus. Os irmãos e irmãs já devem ter ouvido falar, né, que certos anjos guerrearam, né, no céu. Isso é retratado na Bíblia. E eu me apoderei de uma imagem daquele filme Os Imortais, eu acredito que alguns foram assistir, e ele reserva dentro de si uma simbologia muito interessante. Nós temos aí a presença dos deuses e dos imortais, né, num duelo. Os deuses são os Elohims, os Dayan Shohans, os grandes arcanjos, os grandes espíritos criadores do universo. E os imortais são as mônadas ou chispa divina, né, relutando, entre aspas, para evoluir. Parece uma contradição, mas é um simbolismo interessante. Não que ela não queira de fato evoluir, mas se traduz por resistência. Isso é explicado pelo Sr. Geoffrey Hodgson, explicado também por aqueles autores. Então essa centelha divina mônada são resistentes à lei ou autoridades, em virtude do que? Da autolimitação, da involução e da submissão e da degradação, que a matéria nos impõe. Abre aspas, demônio, fecha aspas. Né? Que as pessoas usam essa palavra de forma indiscriminada, mas não é esse o objetivo. A matéria é o nosso grande tentador, mas é o nosso grande mestre. É interessante esse simbolismo. É dito que a encarnação num corpo físico, a experiência dual,
ilusão da autosseparação e impulsos sexuais repetidos são repulsivos para o espírito. Para quem realmente está num plano onde a sexualidade ela relativamente não existe, porque os anjos são, como se diz, andrógenos assexuados, né? Mas eles encarnam em si polaridades de manifestação, é diferente para a criação divina. Então existe essa, abre aspas, né? Resistência, fecha aspas. É uma suposta resistência da própria mônada. Então, eles resistem, obviamente, à ordem de Deus ou dos deuses, digamos assim, né? E referem-se à obtenção do pensamento e vontades próprios, porque quando eles adquirem a individualização, quando essas mônadas ou centelhas divinas sabem o que vão colher aqui. Nós somos personalidades. Nós não temos aquela consciência de fato de uma alma dentro de nós, ou de um espírito como mônada nos dirigindo. Muito pelo contrário, nós, quanto personalidade, temos o nosso livre-arbítrio e agimos. O poder e a força implantado por essa centelha divina a uma personalidade é tão intenso que dá a nós a capacidade de decisão, de fazer o que bem entendermos. Por isso que elas, entre aspas, resistem. É como se nós desconsiderássemos que elas existem. Nós não temos essa consciência, a não ser como quando estamos num bom ritual, no meio de uma missa, num ritual maçônico, em meditação, em oração, ou no estado de aflição, né? Que nós nos lembramos dessa existência e chamamos essa força dentro de nós. Então dizem que essas mônadas excitam, né? Ao nascer, de fato. Mas vamos ver um pouco mais sobre essa queda. Então a queda, ela traduz a descida das mônadas humanas aos corpos físicos e ao consequente exercício do poder procriativo natural daqueles corpos. Conforme o uso, obviamente, deste poder, né, procriativo, o ser humano pode se tornar semelhante a Deus ou a um demônio degradado da luxúria, porque esse poder criativo é essa energia de Kundalini que está em nós, no nosso chakra básico, e está na Terra também. É ele que está dentro de nós e, por conta que ele provoca sensação de abundância, de prazer e de gozos, e uma ilusão de poder, nós nos auto-enganamos, achamos que somos isso, usamos essa energia alimentando mais o nosso baixo Egito, atuando mais com os nossos chakras inferiores, o esplênico, baço, chakra sexual e outros, do que os chakras superiores, como do coração, do laríngeo, por exemplo, do frontal, da cabeça. Então a descida ou queda é assistida por uma ordem de inteligências denominadas sefiras inversas, ou também no cabalismo chamado de Satã. E a queda descreve, né, um processo evolutivo que, enquanto deidade e o demônio representam o espírito e a matéria, o verso e o inverso das coisas da própria natureza. Então, tanto demônio ou divindade são energias ou positivas ou negativas. Elas têm que estar no equilíbrio. Uma demais também, se uma que é positiva também tiver demais em excesso, ela também vai atrapalhar. Assim como aquela que faz o caminho do supostamente negativo, da oposição, se ela também for demais, ela cai em degradação. Mas ambas devem estar juntas e unidas, entrelaçadas, porque ambas juntas elas criam e dão vida. Seremos um dia seres criadores, seremos deuses, quando soubermos utilizarmos essas energias. Obviamente não seremos nem anjos nem demônios, como as pessoas, nós seremos muito mais do que isso.
já dizia o próprio Mestre Jesus. Eu achei uma imagem muito curiosa de Satã, e relacionado com ele a árvore do conhecimento, ou árvore da vida. Vejam que Satã, que aliás está aí um belíssimo exemplo de um anjo, né, sustém a árvore da vida na cabeça. Eu achei fantástico. Porque essa árvore ela tem um significado assim profundo. Somos nós, ou o cérebro humano. Ela tem uma relação fundamental, é a mente do Criador. Mostra que Satã, esse Elohim, esse grande arcanjo, que trabalhou, né, que faz parte dessas sefirras inversas, que são seres criadores ou também destruidores, tem um alto poder de criar e de destruir, já que ele sustém a árvore do conhecimento. O poder é sustentado pela sua mente. Satã representa a própria mente criativa. Ele também é conhecido como Lúcifer, né, que na verdade é a luz. Mas também representa a personalidade humana, inteligente, iluminada, o espírito. Essa é uma imagem do William Blake, muito interessante, que ele pintou aí Adão bem andrógeno, que é como se fosse o próprio os anjos, né? Com toda a sua glória, e tudo que é riqueza material está nas suas vestes, porque ele responde por este mundo. Responde pelos planos. Do hebraico, a palavra Satã, Shaitan, quer dizer adversário. E eu encontrei Lúcifer, do latim lux ferris, ou lucem ferrem, que é portador da luz. E também do grego Elsphorus, ou fósforo, a estrela d'alva, ou o que leva a luz. Então, querer dizer que esse rapazinho aí é um chifrudo que está aí para fazer o mal, com a origem dessas palavras, é uma situação que nos causa uma certa indignação de um alto dignatário que é esse grande arcanjo, que é o próprio Lúcifer. E do hebraico, Eilel ben Shar, o que brilha, porque realmente ele traz essa iluminação, ele detém esse conhecimento. Ele é a personificação de Elohim, de deuses, as denominadas polaridades inversas, as tendências separadoras da mente humana, o impulso para a autoindulgência, resultante da atividade, né, capacidade de querer se auto-perdoar, né, da atividade inerente e energia da vida criativa. Ele também traz em si esse símbolo. Responsável pela queda ou descida de Adão, do próprio paraíso. A descida ou a queda é assistida por uma ordem de inteligências denominadas sefiras inversas, Satã no cabalismo. Então veja que ele teve um papel fundamental. Então aquela espada, bem lá no pescoço de Adão, na sua coluna, né, é como se desse aquele princípio, né, o princípio da inteligência, dando aí o intelecto, para que Adão saia do sono profundo e torne-se ser humano. Ou haja aí a separação do próprio sexo e surge aí a terceira raça raiz, chamada Lemúria, na literatura teosófica. É o princípio intelectual plenamente desperto nos Elohims, que incumbe-se de conduzir as mônadas a um veículo mental e introduzi-las na vida mental, individualizadas e autoconsciente. E aí eu tenho uma outra imagem também muito interessante, né, que é o grande dragão vermelho e a dama vestida de sol, que na verdade personifica aí, né, a influência da matéria sobre o espírito. Mas essa mulher glorificada como o sol é a alma divinizada, a alma iluminada. E o grande dragão vermelho é controlado por ela, que representa a Kundalini, essa energia criadora. Ela tem o total domínio. Esse dragão não tem a menor influência sobre ela,
porque ela já é a própria luz e transforma essa energia numa energia de manifestação criativa, como faz a Virgem Maria, a mãe do mundo, que usa da energia Kundalini, desse grande dragão vermelho, para dar vida, gerar vida. É ela que é responsável pelo símbolo da maternidade. Ela que cria os corpos físicos das crianças que são gestadas no útero das mães. Assim como seus anjos auxiliares, que são anjos menores, que criam o corpo emocional e mental. Então, ela é esse ser vestida de sol, coroada por 12 estrelas. Que eu já vou falar sobre essas 12 estrelas também. E no Apocalipse, capítulo 22, nós encontramos aí o que nós vamos entrar agora sobre o significado mais um pouco detalhado sobre a árvore da vida. Bom, ela vem do grego, né, Apocalipsis, né, que é formada por apo, tirado de, ou kaluna, véu. Então, é conhecido por muitos como a revelação, tirar o véu. Se for aquele Apocalipse que está descrito lá, realmente nós temos que ficar com medo. Mas não é esse o sentido. E é muito curioso, a árvore da vida, ela está sendo mencionada no começo, lá no Gênesis, e também no final. Está descrito então nesse capítulo 22 no Apocalipse, né? Está lá. No meio da praça, de um lado e de outro do rio, do lado e de outro lado do rio, lembra do rio que eu falei, né? Há árvores da vida. Eu coloquei em vermelho porque essa tradução é da Bíblia de Jerusalém. Outras Bíblias dizem no singular, a árvore, ou existe a árvore da vida. E aí está no seu sentido plural. E isso me chamou a atenção, porque ela tem realmente para nós aí um significado. Que frutificam 12 vezes. Em outras Bíblias é dito que frutificam 12 frutos ou 12 flores, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Então vamos entender o que é isso num outro simbolismo. Numa visão macrocósmica, a árvore da vida, tá? Ela tem um significado muito interessante. A copa é o cérebro. O tronco, que os irmãos estão vendo, é a coluna vertebral. Todos os galhos, né, os seus ramos espalhados, que nós representam os nervos aferentes. Quem é de biologia sabe melhor do que eu, mas são aqueles nervos que chegam mais próximos dos órgãos, que têm contato direto com os órgãos vitais. E os aferentes são os nervos que se espalham para as áreas mais periféricas do corpo humano. Olha então quem é a árvore da vida. Nós. E, obviamente, se a copa, né, é o cérebro, o tronco, a coluna, e nós temos todos esses nervos que são os galhos, nós temos o fruto e a serpente. O que é isso aí? Os 12 frutos citados no Apocalipse ou no início de Gênesis representam os 12 chakras na cabeça. Que algumas santas são pintadas assim. Que a Virgem Maria é coroada por 12 estrelas. São os 12 centros de forças dentro, melhor, né? Dentro é muito forte falar isso, na cabeça do ser humano. Não existem somente 3 chakras aqui, mas sim, existem 12. Isso representam os frutos. E a serpente enroscada ali é a própria energia de Kundalini. É um das 3 energias sistêmicas do universo, que eu já disse, Forhat, Kundalini e Prana. E essa Kundalini, ela frutifica esses frutos. Ela ilumina o céu. Por isso que Satã, naquela imagem,
ele detém a árvore sustentada na sua cabeça, que é um símbolo realmente muito interessante. Já numa visão mais humana, a árvore da vida, né? Nós temos um outro ponto aí. Os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal são duplos, numa visão já com o ser humano. Consistem dos produtos naturais do processo evolutivo. Tudo aquilo que nós vamos acumulando, as nossas experiências são esses frutos. Ou, para um ocultista, como é bem explicado aí, é a capacidade que ele tem de utilizar desde a força da manifestação da energia primária inicial, da própria formação da vida do universo, né? E levar essa energia para todos os centros energéticos ou para fora, manifestar a sua consciência em níveis superiores. E na natureza, os frutos representam as variadas formas de vida que ela continuamente produz. Então nós temos aí mais uma caricatura, né, da Adão e Eva, a ave, a serpente, né, e todas as formas de vida no paraíso, que também são simbolizadas por esses frutos, que é a manifestação da própria criação. Mas estes animais também representam na natureza humana tanto virtudes como vícios, que devem ser enaltecidos se são virtudes, ou trancados em masmorras se forem vícios, e lá transmutado naquilo que é bom e espiritual para depois libertar. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, com os seus frutos, né, é o antigo e universal símbolo da energia da vida do universo impregnada da inteligência. Esses frutos, eles são frutificados, enriquecidos pela serpente que representa o conhecimento. Então o fruto é um centro de força, um chakra, que é a serpente dá a vida. Ilumina, né? Então a árvore do conhecimento é símbolo da sabedoria esotérica, cuja assimilação, comer o fruto, faz do homem um Deus, ou um mau uso desses frutos pode torná-lo algo numa degradação que nós talvez não consigamos nem imaginar. E aí nós vamos entrar na situação, porque acho que vocês devem estar se perguntando, mas a Eva não come o fruto? Ela come. E aí vai entrar no significado e no simbolismo de comer o fruto. Cada ser humano usufrui sua vida mobilizando energias, seja fazendo subir a sua seiva, que percorre todas aquelas raízes ou aqueles galhos que eu comentei com os irmãos, dos nervos aferentes ou eferentes, né? Simbolizada até pelos nossos centros energéticos, obviamente, e que nós podemos frutificar essa árvore, ou então manter essa energia ao pé ou nas raízes da árvore. Ou nós elevamos essa força para a copa da árvore, que é o nosso cérebro, ou pelo menos no nosso coração, ou mantemos essa seiva ou essa energia na nossa região mais inferior, na região criativa, que é a região sexual, que dá o estímulo para o homem para tudo, senão também a gente não conseguiria viver. Ela é responsável por todas as ações humanas, não só para a procriação. Só que se a gente trabalhar somente com as suas raízes embaixo, aí realmente a evolução fica um pouco difícil. Nós ficamos apenas no campo da manifestação da materialidade humana e nada mais. Aí vem então a grande metáfora, né, de Adão, que é uma outra obra aí do nosso grande Michelangelo, pintada na Capela Sistina, que está assim, que dá aí a criação de Adão, né, onde obviamente eu tenho Adão estendendo sua mão
ao dedo de Deus dentro daquilo que parece um cérebro humano. Obviamente. Isso, óbvio, já foi pesquisado por muitos outros autores. Realmente, aliás, todo o corpo humano está retratado na própria Capela Sistina. Então é dito, onde Deus passa toda a sua genialidade para Adão em um simples toque de dedo. Opa! É o sentido de você dar a vida, dar a materialização a Adão, tirar o Adão do sono, do símbolo que nós podemos estar encaixando aí. Deus encontra-se perfeitamente encaixado dentro de uma imagem que lembra fortemente um cérebro. Deus também aqui dentro é a inteligência de Adão, é o espírito, é Atman. Há uma meditação que foi dada para o Sr. Geoffrey Hodgson, que é dita no livro A Luz do Santuário, que é um do seu diário, dado pelo mestre Polidorus Insurenos, que ele instrui o seu discípulo a evocar essa força no meio do seu cérebro. É muito curioso essa meditação. Curioso que eu também tinha ela na minha cabeça agora mesmo aqui, alguém tirou dela, porque acho que não me deixaram falar. Mas eu só sei que uma parte dela que eu tenho o ser dentro e no meio do meu cérebro. Poxa, mas vocês são maravilhosos comigo, hein? Gostei, estavam aqui inspirando bonitinho, lá de falar a meditação me cortam rapidamente. Mas se eu lembrar eu falo. Que ela estava buzinando aqui para eu falar e tirou. Não tem problema não. Seguimos o nosso barco. E a ação então de comer o fruto, nós vamos entrar aí, é um estado talvez de morte. Morte por comer o fruto. Agora, será que realmente é morte? Ou será que realmente é vida? Ou é nascimento? Ou é queda? Eu estou na realidade do meu ser brilhando como luz, de esplendor e glória divinos. Este ser brilha no meio da minha cabeça. Essa é a mensagem que está lá. Ela voltou. Interessante, né? A mente humana. Continuamos. Vamos ver então o que era realmente comer esse fruto, né? A Eva foi tentada e provou, gostou e deu a Adão. Retrata a inevitável mácula das mônadas egos na imersão delas na matéria dos mundos inferiores e do exercício consciente em seus corpos físicos. É o caminho representado aí, o caminho de ida, né, do peregrino, né, que assumiu os seus 7 corpos. Né? Então os ossos, a carne, o sangue, né, o sistema nervoso, ele vai constituir o túmulo para o nosso espírito, como é bem colocado. Então ele vai como que colocar nesse túmulo a vontade, a sabedoria, a inteligência espiritual que estão lá sepultados, enterrados. É aquele símbolo da coluna com a costela projetante ou da cruz, a descida do espírito na matéria, essa ação do comer o fruto. A encarnação do espírito, ele está sepultado, porque a nossa caixa toráx lembra quase um quadrado, que é o símbolo da matéria, esse cubo, onde o triângulo em cima representa a individualidade, é o símbolo da pirâmide, ou do próprio obelisco, que é o símbolo da perfeição humana. A morte tem em si o sentido de perda temporária da iluminação e da sabedoria, enquanto durar a cegueira adquirida na evolução, isto é, inabilidade para responder à palavra diretiva que vem do logos ou da alma. Por isso que a guerra nos céus, das mônadas ou do espírito, na resistência de encarnar. É como se eles não tivessem controle aqui por nós não estão nos controlando. Mas eles têm um certo controle sim, mas não totalmente. Somente à medida que nós evoluímos.
E aí o seu alcance de atuar na matéria é maior. Então a expressão o Senhor Deus, lá no início de Gênesis, né, quando Adão estava no seu sono profundo, deve por sim ser interpretada como a pressão da própria vida ou natureza e de todas as hostes de inteligência, o Elohim, associadas à onda de vida, que impele suas sementes, as centelhas divinas, à encarnação física. Essa é a ação que a Eva está no seu momento de comer o fruto. Sob uma ótica inferior, são as forças que levam as centelhas divinas a revestir-se de formas limitadas, sujeitas ao sentido de separação e sensualidade. E resumindo tudo que eu falei aqui para vocês, Adão sozinho no jardim do Éden personifica o estado isento de paixão, ou a primeira raça física de ser humano, né, de forma andrógena, ou hermafrodita, como alguns colocam. O jardim do Éden, como todas as coisas que nele existem, plantas, animais, a humanidade como um todo, assim como a divindade interior, pode ser interpretada como o corpo físico do ser humano, ou outros estados de consciência superior. E Adão e Eva simbolizam as energias criativas polarizadas, o Yin e Yang, que nós comentamos, o Ida ou o Pingala, a terceira raça raiz, e a árvore da vida, o cérebro ou a medula espinhal. Isso basicamente é para tentar encaixar tudo o que eu falei, mas alguns símbolos ainda escapam aí. Então, eu chego basicamente no fim da minha palestra, onde eu digo aos irmãos que este assunto deve ser pesquisado por todos vocês com profundidade e que vocês escolham uma chave de interpretação, porque eu fiz aqui uma introdução geral, né? Muitas coisas ainda faltam a se encaixar nesses símbolos, né? Mas demandaria mais tempo de pesquisa e eu não fui atrás. Mas existe um final dessa história, né, do Jardim do Éden e de Adão e Eva, que é esse símbolo que eu achei muito interessante. É o Logos e as centelhas divinas voltando para o seio do Pai. Fizeram o caminho de ida, agora a parábola do nosso grande mestre, né, está falando sobre aquele filho pródigo que foi e que está retornando. Elas estão retornando mais iluminadas. Então a guerra do céu acabou, porque elas tomaram consciência de fato da sua divindade e se tornaram tão divinas quanto o seu Criador. E vão se tornar futuros universos. Aí tem uma frase bonita aí do Santo Irineu que diz: Deus se faz homem para que o homem se torne Deus. Interessante e muito bonito, né? Muito obrigado, espero que os irmãos tenham apreciado, né? Mas foi o que eu gostaria de tentar colocar nesse pouco tempo que eu tinha aqui hoje com vocês discursar sobre Adão e Eva. Hã? Mais 6 pessoas. Eu espero que elas tenham gostado, né? E que realmente elas encontram motivação para escolher uma das interpretações e se aprofundarem. Porque não é um tema muito fácil de se analisar. Ela é complexa, né? É isso aí, pessoal. Se alguém tiver algo para acrescentar, aproveita para acrescentar. Estamos aqui para ser instruído, não só para transmitir, ou então algum comentário dos próprios irmãos, se quiserem fazer alguma pergunta.